É uma alegria para mim estar com vocês. A Soraya já me apresentou um pouquinho, mas eu fico pensando assim que deve estar na cabeça de vocês, Fran quem, né? Fran o quê? Eu sou a Francilene, mas pode chamar só de Fran, olha que alegria, graças a Deus, né? Ainda bem, para vocês não esquecerem o resto. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Alguém da minha terra? Olha! Que alegria! Tem dois. Porque aqui geralmente a gente não acha ninguém mineiro. Eu sou de Belo Horizonte, mas na realidade eu já passei por tantos estados que eu falo que eu sou cidadã do mundo, cidadã do céu. E vocês me perguntam assim, eu amo Minas, amo o Brasil, mas eu amo tantos outros estados que a nossa pátria não é aqui, né? Vocês me perguntam assim, vai morar onde quando aposentar? Sinceramente, não sei. Porque o único lugar que eu quero estar é no céu, de verdade. É o único lugar que eu acho que vai ser, que eu vou chegar assim, ufa, estou em casa. Mas é muito bom estar com vocês. Eu sou professora, dei aula 26 anos no Colégio Adventista, da melhor matéria, viu? E vocês não podem negar. Biologia, ciências. Vão negar? Eles falam que ciências e biologia é a melhor matéria depois do recreio e da educação física. Aí vem ciências. Vocês têm que concordar, gente. Por favor, né? Ciências e biologia é tudo de bom. Eu dei 26 anos aula na escola adventista. Além de ciências e biologia, como eu fiz magistério e sou pedagoga, eu também já dei aula para os pequenininhos, até o Senhor me chamar para o departamento do Ministério da Criança e do Adolescente. E eu trabalho nisso até hoje. É uma honra. E eu quero saber aqui quantos são... Vocês todos aqui são líderes do Ministério do Adolescente? São? Quem são só pais? Tem alguns pais, alguns líderes, professores do Ministério da Criança e do Adolescente. Ok. Só para eu conhecer um pouquinho vocês, porque é sempre assim. Eu geralmente consigo me apresentar um pouquinho, porque eu estou com o microfone na mão. Mas eu não vou conhecer vocês. Mas não se preocupem. A gente está indo para o mesmo lugar e a gente vai ter a eternidade para se conhecer. E vai ser uma bênção a gente conversar lá, com tempo, sem correria. E aí eu vou ter memória para lembrar dos nomes, que aqui eu quase não tenho. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho do que é o Ministério do Adolescente. A gente viu um grupo aqui maravilhoso de adolescentes, meninos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado mesmo. E eu quero dizer para vocês, que vocês gostam de fazer tudo isso. Jogar, dormir. Adoro dormir também, gente. Uma benção. Comer, tudo de bom. Tem uns que têm o dom de tocar, que eu ouvi aqui vocês falando. Mas não se esqueçam do propósito maior da vida. Que é estar perto do Senhor. Servi-lo, como vocês têm feito aqui através da música. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se apeguem à palavra e não se esqueçam de ter intimidade com Ele. Tá bom? De estudar a palavra. Vocês estão vendo aqui, tem alguns com a camiseta da comunidade TIM. Eu vou explicar para vocês o que é isso, de onde veio, por que é, tá bom? Alguns já ouviram falar, mas eu vou explicar. E aqui não é uma palestra. Por favor, professores, coordenadores, é um bate-papo e tira dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser contribuir com alguma coisa, por misericórdia, só levantar a mão ou pode já falar aqui. Vocês têm a palavra para a gente conversar aqui, tirar dúvidas sobre o Ministério do Adolescente. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é que o Ministério do Adolescente é um ministério independente como o Ministério Jovem. Desde 2010, isso aqui é o voto, talvez não vai dar para você... dá, aqui dá, está bem grandão. O Ministério do Adolescente foi aprovado, olha lá, em 2011, pela divisão sul-americana para existir como independente do Ministério da Criança e do Ministério Jovem. Isso quer dizer o quê? Que o diretor do Ministério do Adolescente deve ser escolhido pela comissão de nomeação da sua igreja. E assim como diretor do Ministério Jovem, ele cuida dos adolescentes em diversas áreas, não só na escola sabatina. Então, na realidade, muitas pessoas não entendem bem isso, porque eles acham que o diretor do Ministério do Adolescente vai ser o professor da classe, o que não deveria, mas acontece, não tem problema, ok? Porque, além
da classe de escola sabatina, o diretor do Ministério do Adolescente cuida do adolescente da igreja, promovendo outras atividades, como coral, como PG, quartas TIM, o envolvimento desses jovens na igreja, o encontro desses jovens em outros locais fora da igreja, conduz esses jovens para fazer missão, para participar do Caleb, enfim. O Ministério Jovem, ele está bem alicerçado na igreja, todo mundo entende bem. O Ministério do Adolescente, apesar de já ter 15 anos de existência, ele ainda está patinando, porque muitos ainda não entendem que o Ministério Jovem, o Ministério do Adolescente cuida do adolescente dessa faixa etária em todos os âmbitos da igreja. Está claro isso? É um voto. Então, o diretor do Ministério do Adolescente, ele tem voz na comissão da igreja, como os outros diretores de escola sabatina, de diretor do Ministério da Criança, diretor jovem, ele tem voz ali dentro da comissão da igreja, é um cargo independente e trabalha para os adolescentes firmarem e serem nutridos na fé nos diversos âmbitos da igreja. Está claro? Ok. O ano passado foi tomado um voto sobre as idades. E desde esse ano, para ser agora definitivo, em 2027, o diretor, o líder, o coordenador do Ministério do Adolescente da igreja, vai cuidar das seguintes faixas etárias: dos pré-adolescentes com idade de 10 a 12 anos e dos adolescentes com idade de 13 a 16 anos. Então, líder do adolescente que está aqui hoje, o seu trabalho é cuidar de pré-adolescentes e adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos. Como isso? Vamos juntar as classes? Lembra que não é só escola sabatina. Vocês não vão juntar a classe, não vai juntar. Você junta o rol do berço com primários? Não. Você só vai ter uma outra faixa etária para cuidar. Você vai ser responsável agora pela classe dos pré-adolescentes, que é uma classe separada, e você vai ser responsável pela classe dos adolescentes. Você vai cuidar para que essa classe de pré-adolescentes tenha um professor, lembrando que pré-adolescentes, eu estou usando essa linguagem, mas é o juvenis. Vocês entendem melhor assim? É a classe, a idade dos juvenis. Por que foi tomado esse voto? Não foi para dificultar para vocês, não foi para nada disso, mas é porque percebeu-se que a idade dos pré-adolescentes já está tão avançada que eles não conseguem se identificar com as atividades do Ministério da Criança. Eles não se identificam. Então, não é por sua causa, é por causa deles. Ok? Então, vocês vão se lembrar de algumas coisas. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas prestem bem atenção. Vou dar só um exemplo. No início do ano, a gente tem um projeto que envolve toda a igreja. Qual é o projeto? Os 10 dias? 10 dias de oração, que agora vai passar a se chamar 10 dias de clamor. Ok? Mas tá. Nos 10 dias de oração, nós temos o material para as crianças e temos o material TIM, para os adolescentes, ok? Todo mundo conhece esse material separado? Temos a revista do adulto, temos a revista TIM e temos a revista da criança, dos 10 dias de oração, ok? Até esse ano, os juvenis utilizavam a revista da criança. Só que não é para a idade deles mais. Então, agora, como eles fazem parte do Ministério do Adolescente, os juvenis vão utilizar qual revista? TIM. Entendeu por que é importante a mudança? A revista Kids era muito simples para a faixa etária dos pré-adolescentes. Ok? Então, eles têm agora o direito, vamos dizer assim,
de utilizar a revista dos adolescentes. Isso quer dizer que, se você fizer o evento na sua igreja, você vai juntar as classes? Não. Eles vão continuar na classe dos pré-adolescentes, os adolescentes vão continuar na classe dos adolescentes, mas você vai utilizar o mesmo material. Ok? É claro que, se você tiver uma igreja pequena, em que pré-adolescentes e adolescentes você tem 3 e 4, lógico que você pode juntar, porque agora é o mesmo material, você vai dar a mesma informação. Mas no caso de uma igreja grande, que tem muitos adolescentes e muitos juvenis, você mantém separado. Classe de escola sabatina é separado, porque eles têm lições para a faixa etária deles diferentes. Ok? Só que agora, líder do Ministério do Adolescente, você sabe que você vai cuidar de 2 faixas etárias. Os pré-adolescentes antes participavam de quarta Kids. Agora eles vão participar nas quarta Teen. Ok? É essa que é a diferença, essa nova configuração. Ficou claro? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar, interromper, participar. Está claro, né? Com relação, deixa eu voltar aqui, a esse projeto aqui, a comunidade Teen. Vamos lá. Dentro do Ministério do Adolescente, aqui na União Centro-Oeste Brasileira, nós temos um projeto específico para a faixa etária dos adolescentes, que se chama Comunidade Teen. Nós tivemos vários processos para ver qual era o projeto para os adolescentes que mais se identificaria com eles. E nós chegamos à seguinte conclusão, as líderes da União, dos diversos campos da União, que a comunidade Teen iria conversar melhor com os adolescentes para que depois eles dessem continuidade na comunidade jovem. Ok? Então, como eles participam da comunidade Teen e depois eles seguem para a comunidade jovem. É uma extensão. Por isso, a gente permitiu e promove agora, a partir deste ano, foi esse ano que a gente implementou a comunidade Teen, com esse nome. Porque a gente estava em GM Teen, mas falou assim, olha, muito diferente da comunidade jovem, porque nós somos uma igreja só. E nós temos o mesmo objetivo. E esses meninos, eles vão ter uma sequência mais coerente. Vejam, portanto, que a logo é bem parecido com o da comunidade jovem. Tá bom? E aí, dentro do projeto do Comunidade Teen, o que vocês vão fazer? O que é uma comunidade Teen? Vamos entender isso? Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. Como que você implementa a comunidade Teen na sua igreja? Primeira coisa, você vai inscrever todos os seus adolescentes nessa comunidade. A base da comunidade Teen, ela pode ser tanto a escola sabatina, quanto o PG. Tem comunidades Teen que nascem do PG, porque vem outros adolescentes que nem são adventistas, e aí a comunidade Teen no PG leva esses adolescentes para participar da comunidade Teen na escola sabatina. Vocês viram que comunidade Teen, ele participa das diversas atividades que a igreja propõe. Então, comunidade Teen em PG, comunidade Teen na escola sabatina, comunidade Teen no Caleb, comunidade Teen fazendo quartas de poder. Ok? Então, a comunidade Teen é a comunidade de adolescentes da sua igreja. Ok? O que você faz, então, para organizar? Inscreve todos os adolescentes. Pode ser aqueles que já são batizados, quanto aqueles que ainda não são batizados, ok? Que são da faixa etária. Você escolhe um nome junto com eles na comunidade, comunidade Teen Aliança, comunidade Teen Mais, comunidade Teen alguma coisa, por favor. Não, os pré-adolescentes, eles têm o projeto que eu vou apresentar daqui a pouco. Lembra, gente,
o que acontece? Alguns adolescentes, algumas igrejas, você vai conseguir fazer pré-adolescentes e adolescentes juntos. São poucos. Mas, eu sempre digo assim, a gente tem que ter um olhar como líder para o coração e para a mente desses meninos. Alguns adolescentes acham pré-adolescentes muito chatos. Faixa de 10 anos para eles é menino ainda. Então, se você juntar, vai dar ruim na linguagem deles. Agora, já tem igrejas que eles juntam e está tudo certo. Entendeu? Então, é o seu olhar. Não tem nada aqui que fica muito engessado. Está claro isso? Nada engessado. A comunidade Teen é o projeto para adolescentes, faixa etária 13 a 16. Ok? Está claro? Então, tá. Então, escolheu o nome da sua comunidade Teen. Você vai criar um grupo de WhatsApp para vocês se comunicarem. Ok? Esse é o passo da implementação da comunidade Teen. Você vai decorar a sua comunidade, geralmente a sua classe de escola sabatina. Você decora junto com os seus adolescentes. E a decoração aqui, gente, não é nada assim, ai, não tem dinheiro, a igreja não tem dinheiro. Não é isso. Vocês conseguem fazer muito com pouco. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho as fotos estão bem? Essa classe aqui embaixo, ó, esses pallets ali que eles conseguiram de graça, ou compraram bem baratinho, e quem costurou as almofadas de cima foi a irmã da igreja. Então, eles compraram tecido e enchimento, então ficou bem barato. E a classe ficou bem legal. Tinta de parede, você pode conseguir doação de um irmão, só combina com o seu adolescente qual cor que vai ser a sua base. Pinta uma parede com aquela tinta de giz, que eles vão poder fazer desenhos com giz, sabe? Que pode mudar a cada trimestre. A decoração da sua base Teen tem que ter o olhar para eles. Então, eles podem opinar. Aliás, com o adolescente, eles são capazes até de fazer. Bota um martelo e um prego na mão deles, que eles fazem aqueles pallets ali, eles lixam, eles passam verniz. Só combinar. Mas faz um lugar deles, para eles, dentro da igreja. Ok? Não precisa ser nada dispendioso, só precisa ser organizado, arrumado. Compra aqueles, eu já vi classes, né, que eles fazem aquele tonel pinta de preto e coloca comunidade Teen. Enfim, tem várias coisas que vocês podem fazer, só com boa vontade, sem muito custo. Porque a desculpa do, eu não tenho dinheiro, é muito fácil. Aí fica com aquela sala entulhada de lixo, de armário, de depósito de igreja, de resto de igreja. Eu vou em algumas igrejas e falo assim, você usa isso aqui? Ela fala, não, a igreja pôs aqui. Mas a igreja, quantas vezes a igreja entrou aqui e falou assim, tem anos, minha filha, põe no lixo. Faz uma doação. Desentulha a sala das crianças. Isso eu falo não só dos adolescentes, mas das crianças, desentulha, porque tudo que não presta na igreja, eles colocam guardadinho na sala infantil. Vocês já perceberam isso? Bom, muitas igrejas que eu fui são assim. E só de você desentulhar e fazer uma limpeza, já vai ficar tão bom. Simples assim. Sabe? Mas, para os adolescentes, faça uma decoração na base, sem desculpa, só põe a mão na massa e chama eles para ajudar. Ok? Esse é o passo, e aí você formou a sua comunidade Teen. Então, quais são? Olha, passos simples. Vocês viram que não tem nada de difícil? O que você fez? Você conheceu os seus adolescentes, sabe, chama eles pelo nome, você colocou, junto com eles, escolheram um nome para a sua comunidade Teen, vocês organizaram o seu local de reuniões, vocês criaram um grupo de WhatsApp. E aí agora vocês começam a trabalhar. Mas viram que esses primeiros passos, eles são fundamentais para vocês criarem identidade. Organização, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Está claro? Isso é importante, esse é o primeiro passo. Criou ali a comunidade, aí vocês vão partir para trabalhar. E no que vocês trabalham? Primeiro, em todos o que a gente chama de evangelismo integrado da igreja.
Para todos esses eventos aqui que eu estou mostrando que é integrado com a igreja, vocês têm material próprio para os adolescentes. Tá claro? Tem material próprio para eles. A gente tem os 10 dias de oração Teen, que é uma revista muito bacana, pensada para a idade deles, para fortalecer a fé desses meninos e meninas. A gente tem o Impacto e Esperança, que, obviamente, é a força da igreja que consegue distribuir mais. Você coloca livro na mão desses meninos, eles vão distribuir com muita alegria, se eles estiverem juntos, porque eles fazem parte da comunidade. E é para ser assim, para tirar eles do videogame e tirar eles do celular, para pôr eles juntos para trabalhar para o Senhor. Ok? Semana Santa a gente tem um material próprio, Teen também. A Semana Santa já é evangelística. Vamos lembrar aqui quais são as funções? O que os 10 dias de oração? Os 10 dias de oração é para vocês, para os adolescentes e para nós também, porque a gente tem a revista dos adultos. Fortalecer a nossa fé, buscar ao Senhor de todo o coração para a gente começar o ano trabalhando para Ele. É isso que é o 10 dias de oração, é fortalecimento da nossa fé. Então, a gente está chamando agora de 10 dias de clamor, porque a gente vai clamar pelo poder do Espírito, ok? Daí a gente vai para a rua fazer o Impacto Esperança. Ano que vem, o Impacto Esperança vai ser no segundo semestre, outubro. Bom? Mas a Semana Santa, que já é em abril, a gente já pode começar a trabalhar desde os 10 dias de oração, esses meninos trazendo os amigos para dentro da comunidade Teen. Eles trazem os colegas para dentro da comunidade Teen. Aí a gente trabalha com a Escola Sabatina, que é muito forte, a gente trabalha com o PG Teen, e aí na Semana Santa, o material a gente vai trabalhar a semana, mostrando esses meninos o amor de Cristo quando ele se entregou na cruz. E aí é o momento do apelo. Muitos adolescentes tomam a decisão, se a gente trabalha intencionalmente para isso na Semana Santa. E a Semana da Esperança, a mesma coisa. Semana da Esperança é perto ali do Dia do Desbravador, tá bom? Porque em setembro é o mês desses meninos trabalharem. E nós trabalhamos em várias frentes. A comunidade Teen, Desbravador, eles participam também. Eles participam do Caleb em julho. Eles fazem um monte de atividades de missão evangelística, porque esse é o nosso propósito, viu, meninos e meninas? Vocês não cantam para vocês. Vocês cantam para louvar ao Senhor, mas principalmente para mostrar às pessoas o amor de Cristo. Tudo que nós fazemos é o propósito da missão. Sabe para que vocês existem? Sabe qual é o propósito da sua vida? Servir a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir o ID dele. Vai e fale de mim, fale o que ele fez por você. Então, esse é o seu propósito. Se perguntarem para você assim, você sabe por que você vive? Para que você existe? Qual que é o seu propósito? Fala assim, sei. Eu vivo para servir a Deus. Eu existo para adorar ao Senhor. Então, e daí você vai vivendo em função da missão. E é isso que nós, como líderes, devemos fortalecer a mente dos nossos meninos e meninas. A gente tem trabalhado muito como igreja, e isso, quando eu digo igreja, eu digo todos nós, para fortalecer a fé desses meninos, porque nós sabemos, isso não vai acontecer com ninguém aqui, viu? De vocês. Só estou dizendo porque é uma estatística. Que é na faixa etária de 17 a 21 anos que esses meninos desistem da fé. Sabiam? Acho que todo mundo já falou bastante disso aqui. A faixa etária de 17 a 21 anos, a gente tem um limbo na igreja, que eles saem dos desbravadores, eles saem do ministério, do cuidado do ministério do adolescente, e aí eles se tornam autônomos, entram na faculdade, começam a trabalhar e perdem a fé. Mas isso não vai acontecer com vocês, não. Não vai acontecer com ninguém que participa da comunidade Teen, porque o nosso objetivo é firmar a fé desses meninos na palavra do Senhor, para que eles tenham força na palavra, para onde quer que eles forem, eles dizerem sobre a fé que eles têm. Deu para entender? A gente diz que a gente não perde jovens, a gente perde crianças e adolescentes que não foram firmados na fé. Entenderam? Porque aí quando eles estão jovens, eles não estão firmados na fé, e aí eles escolhem sair. Então, a gente não perde jovem. A gente perde criança e adolescente. O que mais? A comunidade Teen.
se envolve na escola sabatina, estudando a lição, se envolve participando das quartas team. As quartas team, gente, são 6 no ano. Então, não é todo mês, tá bom? Você vai combinar lá com o seu pastor, com o seu ancião de igreja. Já pode marcar, fazer uma agenda desde o início do ano. Quais são as quartas team? Tem gente que prefere fazer domingo e está tudo certo, tá? Em vez de fazer na quarta, fazer no domingo, porque os meninos, eles têm mais condição, não tem problema nenhum. Certo é que 6 vezes ao ano, a programação da igreja fica na mão de quem? Dos adolescentes, do Ministério do Adolescente, ok? 6 vezes ao ano. Comunidade MPG, que aí pode combinar com eles, né? Se fizer fazer de 15 em 15 dias ou toda semana, vai depender do que os meninos... Às vezes os meninos gostam de se reunir até mais que isso. Mas uma vez a semana ou a cada 15 dias é importante. E participar das missões. Todas elas. Impacto Esperança, Caleb, Escola Cristã de Férias. Se a gente não tem a força desses meninos, a gente não consegue fazer. Tá bom? A gente precisa deles nisso. E aí, sobre o estudo da lição. E aí eu queria falar aqui para os líderes. A lição da escola sabatina ou a escola sabatina é o carro-chefe do Ministério do Adolescente. E é o carro-chefe, por exemplo, do Ministério Jovem também. Pensa para vocês verem. A escola sabatina é o local onde nós estudamos a palavra com mais intensidade, mais intencionalmente. A gente aprofunda a nossa fé estudando a lição. Então, por isso que muitas vezes na nossa cabeça a gente acha que o Ministério do Adolescente é só escola sabatina. Porque é o carro-chefe. Ok? Mas não é. Já entenderam que não é só escola sabatina. Porém, como é o principal ponto onde os nossos adolescentes se aprofundam na fé, então nele a gente tem que gastar mais energia. Nele a gente tem que fazer bem feito. Ok? É ali que eu vou encontrar os meus adolescentes para ver se eles estão tendo comunhão com o Senhor, se eles estão fazendo o culto deles pessoal, se eles estão fazendo o culto familiar, onde eu preciso cuidar melhor da vida deles. É ali. PG também. Escola sabatina é o carro-chefe. Então, como líderes, o que vocês têm que fazer? Incentivar que esses meninos estudem a lição. Eu já fui em classes de adolescentes em que ninguém tinha lição da escola sabatina. Pensa no negócio que deu vontade de chorar. Gente, lição não é caro. É menos que um lanche do McDonald's. É bem menos. Bem menos. É barato. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de puxar sardinha para o meu lado. A lição dos adolescentes é melhor do que a dos jovens. E eu posso explicar. A lição dos adolescentes, ela tem uma profundidade teológica maior, porque acompanha. Como que ela foi feita? Vocês veem que é 13, 14, 15, 16 anos. Ok? A idade dos adolescentes. Nesses 4 anos foram divididos os livros do Espírito de Profecia, para estudar junto com a lição da escola sabatina desses 4 anos. Então, eles entram lá estudando o Desejado de Todas as Nações, junto com a lição da escola sabatina. 1 capítulo por semana, ou 2 capítulos por semana. Então, eles estudam a lição que faz link, vamos dizer assim, com os livros do Grande Conflito, da série Conflito. Tanto é que essa lição é tão boa que eles lançaram o box com esses 5 livros somente para o Ministério do Adolescente. Ele foi lançado para o Ministério do Adolescente, só que o povo não sabia disso e achou que era da igreja toda. Lembram do box que a gente tem os embaixadores, o resgatador? Ah, ela tem, gente. Essa Soraya é top. Esse box aqui, ó. Quantos lembram desse box? Vocês sabiam que esse box ele foi feito na CPB só para o Ministério do Adolescente? Ele não foi feito para a igreja. Ele foi feito para o Ministério do Adolescente. E a gente está tentando aqui, como líder, para esse box sair para o ano que vem novamente. Porque ele saiu com um subsídio enorme para que todos os adolescentes tivessem esses livros, porque esses livros acompanham a lição dos adolescentes. Lá na lição deles, que é chamada de roteiro Teen, tem
qual é o capítulo dessa série Conflito que ele vai ler a cada semana. Então, no final de 4 anos, ele leu todos esses livros aqui. Entenderam? Um livro desse hoje, na CPB, está custando em torno de R$60. E esse box aqui, para os adolescentes, saiu R$15 na época, né? Todos os livros. Não tem, o box ele não vende na CPB. Esse box ele vende no Ministério do Adolescente apenas. Mas aí ele já acabou, porque a igreja inteira comprou para si. Foi antes da pandemia. Nem Só o livro que a gente não está achando os mais livros pra comprar. separados acha. Não Sim, acha. acha na CPB. Ah, na CPB. Eles são no da céu. CPB. Ah. Na CPB você faz assinatura, compra online, chega para você. Os livros separados, cada um está saindo em torno de R$60. Mas a gente quer fazer, como ele saiu antes da pandemia, como a Soraya bem lembrou aqui, esse box, a gente quer para o ano que vem lançar novamente, mas lembre-se que é para o Ministério do Adolescente. Esses livros aqui são para cada um dos nossos adolescentes ter esse box em casa. E ele lê a lição e o livro, a lição e o livro, a lição e o livro, e no final ele leu a série Conflito todinha, no final de 4 anos. Entenderam por que eu acho que é melhor que a do jovem? Sem puxar sardinha para os adolescentes. Pré-adolescente. Aham. Obrigada. Oi. Assim, seria necessário eu ter 2 boxes desses, porque já Não. tem um que a minha filha, né? Ah, tá. Porque, Não. tipo assim, vai causar algum conflito, não Não. quer ler, depois voar. Então... Não, porque os pré-adolescentes não fazem isso. Eu estou Ah, falando aqui da faixa etária 13 a 16 ainda. Tá. Ah, sim, entendi. Tá bom? Obrigada, obrigada. Aqui é só para a lição roteiro team dos adolescentes que acompanha esse box aqui. Pré-adolescentes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Tá bom? Então, os adolescentes, eles estudam a lição. E aí, professor, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer a lição. Eu já vi, gente, professor passando a lição, lendo na classe. Oh, Senhor, misericórdia. Sabe o que os adolescentes não firmam a fé? Porque os professores não têm a fé firmada também. Pronto, falei. Sabe por que os seus adolescentes eles têm uma fé rasa? Porque você também tem. Vocês ficam bebendo leitinho. Vocês não têm o culto pessoal, não fazem culto familiar e querem que os adolescentes depois sigam seu exemplo. Sabe o que a gente precisa fazer como líder? Primeira coisa é ter a nossa fé nutrida diariamente por comunhão com Deus, por estudo sistemático da palavra. Por que eu falo estudo sistemático? Porque tem gente que abre lá no Salmo, lê o Salmo 23 e acha que já leu a Bíblia. Ah, eu leio a Bíblia todo dia. Aí você vai ver, o que você lê todo dia? Ah, eu leio o Salmo 23, de vez em quando eu leio o Salmo 1, de vez em quando o Salmo 139. Ah, para. É estudo sistemático da palavra, conhecer a palavra profundamente. Se você quer ensinar a palavra, você tem que primeiro ser o exemplo. Líderes, por favor, quando a gente ensina os nossos pequenos, para ensinar, você tem que estudar e saber muito mais. É por isso que muitas vezes as crianças não são ensinadas adequadamente. Quando a palavra do Senhor diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, é que para você ensinar, você tem que saber muito mais. Eu sou professora de biologia. E, gente, biologia não é um conteúdo fácil. Os meninos que estão estudando sabem dizer. Só que para eu preparar uma aula, eu lembro que eu passava um domingo inteiro estudando para dar aula no terceirão, de um conteúdo de genética. Porque eu tinha que saber a resposta de todas as questões. Eles não precisavam. Mas eu precisava. Porque senão como é que eu ia ensinar? Eu ia chegar lá e falar assim, não, peraí, gente, você está com dúvida nessa? Que é assim que vocês ficam na classe dos adolescentes. Aprofundem a sua fé. Se você lê os ensinamentos de Paulo, por exemplo, em Efésios, em Hebreus 5, ele fala assim para os judeus na lata mesmo. Ele fala assim, olha,
Vocês não se aprofundaram, ficam bebendo leitinho até hoje. Não aprenderam a ter o alimento sólido. Tem gente que é líder do Ministério da Criança e estuda a lição do rol do berço. Ai, ai, ai. A gente prepara a lição do rol do berço, mas estuda a lição de quê? Vocês preparam a lição dos adolescentes, mas o que vocês estudam? Lição de adulto. Por misericórdia. Aprofundem-se na fé, peça ao Senhor sabedoria, peça a Ele que te dê diligência. Para você ter o que transmitir para esses meninos. Tá claro? Dei bronca mesmo. Usem o manual dos adolescentes, ele vai ter várias dicas para vocês, tá bom? Façam um curso de liderança do Ministério do Adolescente. Esse curso de liderança, ele está online para vocês. Está no SET Class. Igual você escreve 7Me, você vai escrever SET Class. Vai aparecer todos os cursos da Igreja Adventista num site apenas. Tem todo o curso do Ministério da Criança e tem o curso do Ministério do Adolescente, que agora vai ser ampliado. O que o curso do Ministério do Adolescente ensina para vocês? Ensina quais são as características dos adolescentes, você quer entendê-los? É só estudar. Então, lá tem quais são as características dos adolescentes e o que você pode fazer para eles dentro da igreja. É um curso assim, prático, simples e rápido, com vídeos e uma apostila. Nós vamos aumentar esse curso dos adolescentes. Para o próximo ano, ele vai ser ampliado, mas vai ser colocado lá online. E lembre-se, quem é professor aqui, todos os cursos do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente, eles te dão um certificado com horas válido. E aí, quem gosta de fazer extensão aí de estudos, esse curso vale para isso também. Tá bom? Ali, olha só, são 4 módulos, entendendo a adolescência, conhecendo o grupo de adolescentes, organização e planejamento de eventos, como que você pode fazer um congresso teen na sua igreja, tá bom? Dinâmicas, ilustrações para trabalhos com adolescentes, tem tudo nesse curso, no 7 Class, tá bom? Ele tem aplicativo e tem também... aplicativo e tem no site, e tem online, ok? Para o ano que vem, de 2026, a gente vai ter o Bom de Bíblia Teen. Ai, desculpa, gente, não é Bom de Bíblia, não, escrevi errado. É Bom de Lição Teen. Eu que escrevi errado ali. Ainda bem que eu vi, hein? Bom de Lição Teen. Na classe de escola sabatina, quem era da época do quiz aqui quando começou? Quem já é líder de adolescência aqui há um tempo? São poucos, né? Mas, quando lançou esse box aqui, lá antes da pandemia, junto com a lição Roteiro Teen, a gente já tinha o quiz dos adolescentes. Ele vai voltar repaginado. O que é isso? Perguntas sobre a lição, são 5 perguntas da lição e 5 perguntas dos capítulos desse livro aqui, que os adolescentes precisam ler toda semana. Ok? Daí você vai fazer com esses adolescentes, na classe de escola sabatina, o Bom de Lição Teen, tá? Você vai poder fazer tanto com PowerPoint, vai ser disponibilizado para vocês, ou um PDF escrito, vai ser disponibilizado para vocês, do jeito que você preferir e for mais fácil para a sua comunidade. Tá bom? Você faz e vai juntando os pontos de cada adolescente e mandando para o campo, para a Soraya. Você pode fazer uma premiação da sua classe, aí é com você, tá? Primeiro, segundo, terceiro, ou quem participou, o que você achar melhor. Mas vai ter uma premiação do campo para a classe de escola sabatina ou para a comunidade teen que fizer maior pontuação do campo, e a premiação é sempre para a base em dinheiro. E depois o melhor do campo vai disputar na União, e o prêmio da União vai ser R$2.000 para a base, repaginar ou fazer o que quiser para a comunidade teen, ou fazer a decoração da classe, ou fazer um passeio com os adolescentes, o que vocês quiserem vai ser em dinheiro, R$2.000 para a comunidade teen no final do ano, ok?
Gente, o principal não é o prêmio. Coloquem isso na cabeça de vocês. A competição é legal, é gamificada porque os adolescentes gostam de competir, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é o incentivo do estudo da lição. Então, incentivem o estudo da lição. Mas lembrem-se de duas palavrinhas que os adolescentes percebem. Adolescente precisa que você seja coerente. Se você está incentivando e pede para ele estudar a lição, o que você tem que fazer? Estudar a lição. Não é a de adolescente. A de adolescente você vai preparar, mas você vai estudar a sua lição. E ele precisa de outra coisa. São duas palavrinhas que a gente diz no Ministério do Adolescente. Você tem que ser coerente, porque ele te enxerga como exemplo. Hoje em dia, os nossos meninos e meninas, eles não têm referência. Muitos lares estão destruídos. E é por isso que nós precisamos, para o Ministério do Adolescente, de homens professores. Porque os meninos, muitas vezes, eles pegam como referência. Porque muitas vezes o pai não está mais em casa, o pai não dá atenção devida, entenderam? Então, ele precisa dessa referência e precisa que essa referência seja coerente. Se você está cobrando, você precisa fazer. Hoje em dia não tem isso. Se você fala assim, você mandou estudar a lição, mas você não estuda. Eles falam mesmo. Tá bom? Eu te pergunto, você não sabe responder. Eu quero uma dica, mas você não sabe dizer de onde veio, de onde a gente veio. E eles fazem cada pergunta, gente. Por misericórdia. Tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu, como professora, quando eles faziam perguntas que eu não sabia responder, eu falava com sinceridade. Eu falei assim, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar e te trago a resposta. E eu pesquisava mesmo e trazia a resposta. Porque se você não pesquisar e não trouxer a resposta, ele não vai te perguntar mais. Entenderam? É assim, não tem, olha, isso aí eu não sei te responder, mas vamos procurar ali o pastor, que sabe, a gente vai junto. E é bom que eu fico sabendo da resposta também. Sejam sinceros, criem conexão. É a segunda palavra. Coerência e conexão. Vocês precisam criar conexão com esses meninos, porque eles vão fazer de você a referência da vida deles, que muitos deles, muitas vezes, não têm. E o maior problema das nossas igrejas hoje é essa liderança. Por isso que é uma das prioridades estratégicas da divisão sul-americana é a formação de liderança. Porque o líder ele precisa ser coerente, ele precisa se conectar e ele precisa ter profundidade na fé. Isso é o básico da formação de líderes para a igreja. Ok? Esses meninos, eles precisam disso. Coerência, conexão, e eles precisam ver que você entende do assunto para responder às perguntas e às dúvidas que eles têm. Adolescente pergunta muito, mas não é porque eles querem. Muitas vezes os pais falam assim, nossa, ai meu Deus, meu filho está tendo dúvida da fé dele. Não é. Ele só quer saber a resposta. Entendeu? Ele, não é que ele quer abandonar a fé quando ele pergunta a respeito disso. Ele só quer saber a resposta. Mais nada. Por favor. Então, eu tenho uma filha que é adolescente e ela me assustou com a pergunta, porque ela perguntou que já não queria mais ir na igreja, ela não acha interessante. E ela tem 11 anos. Ela perguntou, mas no final, o que vai acontecer quando eu morrer, se eu não for para o céu? Vai acabar tudo? Não vai existir um limbo, você não vai ficar queimando eternamente. Falei, sim, filha, não vai ficar queimando eternamente. Ela resolveu o problema da dor, que ela sabia que ela não ia sentir eternamente. Ela falou, então, eu vejo sentido, quer dizer, eu vou morrer, vou sofrer aquele momento, mas vou deixar de existir, pronto. Ela não viu problema em aceitar a morte, depois, por exemplo, se ela vai morrer. E como não vai ter um sofrimento eterno, para ela foi uma solução que ela achou interessante. Então, nós falamos, e quando a senhora fala aí da referência, então a gente sofre muito como educador, porque a criança espera. Agora mesmo tivemos um momento de oração em que nós estamos tentando receber e incentivar crianças a aparecer na igreja no culto do poder, que é na quarta-feira.
Mas como é que eu chamo se os líderes, se nós não estamos presentes no culto de quarta-feira? Então, eu imagino, será que todos os líderes, anciãos, diretores de departamento, será que todos eles estudam na quarta-feira à noite, então, que não tem condições de comparecer lá? Então, eu acho muito oportuno quando a senhora fala da referência, porque é uma preocupação que a gente tem. E na questão da história, o outro menino corrigiu a professora, mas não foi porque a professora se equivocou, é porque ela, de fato, não estudou, citou a personagem errada do começo ao final da história, e ele não falou para ela, mas ele comentou depois comigo. Então, eu acho que realmente é oportuna essa situação de você ter que se aprofundar na fé. Obrigado. Você comentou dessa pergunta que a sua filha fez, e eu fiquei pensando, se a minha filha me perguntasse isso, o que eu responderia, né? Ah, então não tem problema de eu morrer. Eu já pensei na hora uma resposta. Vou dizer para vocês o que eu responderia para minha filha. Eu falaria assim, filha, você vai morrer e não vai sofrer, ok. Mas eu vou sofrer muito a sua ausência. O meu sofrimento não te causa dor? Porque geralmente quando os pais sofrem, o filho sofre muito. Então, se eu estou sofrendo, se vai causar dor em mim pela sua ausência, você tem que estar lá, não por sua causa. Você tem que estar lá por mim. Quando a gente pensa no outro, a gente para de pensar em si só, a gente evita muitas coisas que a gente não deveria fazer. É a questão da empatia, né? Então, nós falamos com ela. E para os meninos, viu? Eu acho muito legal quando as psicólogas falam assim, olha, vocês não são o centro do mundo. Vocês têm que pensar no outro. Os outros são importantes também. O seu pai, a sua mãe, as pessoas que amam você são importantes. Então, pensem neles e façam por causa deles, e não só por sua causa. Isso é o mais importante para os adolescentes, a gente falar isso. Bom, deixa eu seguir aqui, senão a Soraya vai me matar. Passa para mim, acho que vocês tiraram aí não passa. Outro projeto é o 1.8. Quantos fizeram 1.8 esse ano? Alguns fizeram. O 1.8, gente, é um planner para os adolescentes. Ele foi lançado esse ano. Nós fizemos alguns ajustes pelo que os próprios líderes e os próprios adolescentes nos contaram de que foi difícil esse ano, de que não conseguiram fazer. E para o próximo ano, a gente vai fazer o projeto 1.8, continuando para os adolescentes. Não é o mesmo planner, né? É um novo planner, mas que tem o mesmo propósito, só que com um tema de identidade. Falando sobre as nossas 28 crenças. Então, eles vão continuar ali dentro do planner 4 meses só, por isso que é projeto, não é programa. Comunidade Team é programa. Programa quer dizer que é permanente. Ok? Projeto, ele tem início, meio e fim, tipo Caleb, 1 mês. Ok? 1.8, dura 4 meses. Como? Eles vão receber o planner, 2 meses, eles vão fazer o planner em casa, com as atividades ali, estudo da lição, oração. É para ensinar a fortalecer a fé deles. Com o texto bíblico, agora o texto bíblico vai ser todo ele referente às 28 crenças. Tá bom? E ele vai fazer um estudo bíblico em casa. Ele pode fazer tanto sozinho quanto com a família. Ok? Esse estudo bíblico tem 8 lições apenas. O estudo bíblico não é para ele batizar alguém, gente. É só para ele entender que ele é um missionário. Tá bom? Por isso que ele tem 8 lições só, porque é uma por semana. Para ficar bem fácil para ele. Ele estuda 1 vez por semana, 2 meses. E depois, nos outros 2 meses, ele pega o mesmo estudo bíblico e faz com um amigo. Igualzinho o projeto Super Missionários. Inclusive, os projetos 1.8, o Sou Mais, ele vai ter a mesma coisa, vai ser para os pré-adolescentes. A gente fez um planner para os pré-adolescentes, exclusivo para eles. Tá bom? É sempre o mesmo projeto. Ele vai ser lançado no mesmo dia, vai começar na igreja no mesmo dia, então vai ser tudo junto, cada um com o seu cada qual. Tá bom? Os Super Missionários para as crianças, o Sou Mais para os pré-adolescentes, 1.8 para os adolescentes, mas tudo ao mesmo tempo, porque nós vamos firmar as novas gerações. Nós somos uma igreja só. Nós não somos divididos. Nós não somos desbravadores, aventureiros. A gente é ministério da criança, a gente é ministério jovem, a gente é Caleb. Não tem isso, nós somos adventistas. Ok?
somos adventistas e temos várias frentes de trabalho para o mesmo propósito, cumprir o ID do Senhor. Então, as novas gerações no próximo ano, Ministério da Criança e Ministério do Adolescente vai vir junto com o projeto, cada um com seu cada qual, tá bom? Super missionários para as crianças, 1.8 adolescentes, Sou Mais para os pré-adolescentes, tem o mesmíssimo esquema, 2 meses eles estudando em casa, 2 meses eles dando estudo bíblico para o colega. Tem 1 mês no meio que é de descanso, vamos dizer assim, que é julho, que eles vão estar de férias, aí eles ficam com o planner lá guardadinho, com algumas atividades muito simples. E aí 2 meses eles dão estudo bíblico e a gente faz uma celebração no final. Na igreja, não tem nada assim de faz na igreja. Celebra, entrega para eles o certificado de participação, faz um programa bacana, um programa sobre novas gerações. Tanto a gente vai propor, está propondo para o ano que vem, que tanto o lançamento quanto o encerramento não seja separado, seja, hoje é o dia das novas gerações. Aí vocês lançam todo o projeto, Super Missionários, 1.8, tudo. Aí vamos fazer a celebração de tudo junto também, das novas gerações. Ok? Mas é claro que cada igreja com sua realidade. Tem igreja, por exemplo, que não tem adolescente, vai fazer só super missionários. Tem igreja que não tem criança, tem só adolescente, entendeu? Cada um com a sua realidade. Tá claro? Ok? Sobre esses projetos especificamente, quem não conhece, a gente trabalha isso mais para frente. A gente explica porque é bastante coisa. Comunidade Teen para os adolescentes, ok? Alguma dúvida? Agora a gente vai entrar na faixa etária dos pré-adolescentes. Para os pré-adolescentes, 10 a 12 anos, que agora o líder do Ministério do Adolescente vai cuidar. Qual é o projeto permanente deles? Aliás, não é projeto, é o programa. O programa permanente dos pré-adolescentes é o Sou Mais. Essa logo aqui é a logo antiga, porque o Sou Mais não é um programa novo. Ele é um programa que já tem mais de uns 5 anos. Mas para esse ano a gente está renovando a logo, mas ainda não está pronta, porque isso é um programa da Divisão Sul-Americana para os pré-adolescentes, não é um programa só aqui da UCOB. Mas para os pré-adolescentes é o programa Sou Mais. Então, na sua classe de escola sabatina, você vai enfeitar com o tema Sou Mais. Ali, ó, a Sou até fez, né? Com a nova loguinho ali já. Almofadinha, coisa na parede. Tem toda a identidade do Sou Mais, você vai organizar a sua classe. O que é o Sou Mais? É baseado nesse texto de Romanos, que diz que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, Romanos 8,37. E aí, esse texto base fez um acróstico. Sou também significa alma em inglês, tá bom? Mas é um acróstico que significa serviço, oração, união e lealdade. Isso é o Sou Mais. Então, o que nós vamos trabalhar com os nossos pré-adolescentes? Serviço, oração, união e lealdade. Tanto é que aquele planner que vocês viram ali, que é essa capinha aqui, ó, o planner do Sou Mais, ele vai ter o mês do serviço, 1 mês de oração, são 4 meses? Então, o primeiro mês é de serviço, aí ele vai ter atividade sobre isso. O outro mês é de oração, vai ter atividade sobre isso. O outro mês é de união e outro mês é de lealdade, ok? Então, tudo para reforçar o programa Sou Mais para os pré-adolescentes. Vamos lembrar aqui? Para os adolescentes, qual é o programa? Comunidade Teen. Para os pré-adolescentes, qual é o programa? Sou Mais. Ok? Que é o serviço, oração, união e lealdade. Então, tudo que você vai trabalhar com esses meninos, vai focar nisso. Olha, serviço, missão, como que a gente pode contribuir para a igreja? Oração, a comunhão com Deus. Focar em nutrir a fé, estudar a lição, estudar a Bíblia. Okay? Unidade, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Explicar para eles que fazemos parte de um todo, que é a igreja de Deus, que é espalhada pelo mundo. Não é união, gente, não é só para serem unidos ali com os amigos, não, tá? Pense em uma coisa mais ampla. Que é a unidade do corpo de Cristo. E é isso, a gente quer firmar esses meninos na palavra. E a lealdade a Deus primeiro.
Depois a lealdade, a obediência aos pais, aos mais velhos, e assim vai. Ok? Sempre pensando no amplo. E aí, todas as atividades que a gente trabalha e faz para os pré-adolescentes é baseado nisso aqui. Durante quanto tempo? 4 anos. 3 anos. 10, 11, 12 anos. Ok? Que é a faixa etária antiga dos juvenis. Trocou o nome, gente, porque juvenis não comunica mais com ele. A gente não ouve isso por aí. É só dentro da igreja que a gente fala juvenis. Então, pré-adolescentes é a linguagem agora, é o nome universal para essa faixa etária. Tá bom? Então, por isso que a gente acompanha a faixa etária dos pré-adolescentes. Meus queridos, eu só quero pedir uma coisa para vocês. Vocês estão nesse treinamento e eu louvo a Deus por vocês, pela vida de vocês. Entendam que o Ministério do Adolescente é a sua missão. É o trabalho que Deus confiou às suas mãos, cuidar desses meninos e meninas. Não voltem para a sua igreja e deixem tudo igual. Sempre comece cuidando do básico. O que é o básico? A decoração da classe. Ah, mas isso importa? Importa. Porque eles precisam se sentir pertencentes. O pertencimento é importante para eles. E eles não podem se sentir pertencentes se a gente não tiver um espaço que é deles. Onde? Na igreja. Eles precisam se sentir importantes, que eles fazem parte desse todo realmente. Que não é só a igreja que é cuidada, que não é só as crianças que são cuidadas, que eles também são. Ok? Então, muda a plaquinha de porta, pinta a parede, troca as cadeiras de lugar, limpa, tira os bagulho que está entulhando as salas. Clean é muito melhor. Lembre-se que a sala de pré-adolescentes e adolescentes não precisa de armário para guardar material, porque eles não precisam de muita coisa lúdica, isso é para criança. Então, para que você tem um monte de entulho na sala deles? Não precisa. Tá bom? Então, cuidem disso. Voltem para a igreja já pensando em repaginar. Um novo começo. Uma nova ação. Esse do Sou Mais, a gente chama de Espaço Sou Mais, que é o que eu acabei de falar. Eu nem sabia que eu tinha colocado aqui. Olha lá. De novo, ó, um quadro especial, um mural com fotos deles, assentos em círculo. Não coloque esses meninos igual à escola, gente, e nem igual à igreja. É circular, porque todos somos iguais, tá? Sempre, nunca um atrás do outro. Isso é desde os pequenininhos. Sempre esse formato. Então, tira os bancos. Muitas vezes a igreja troca os bancos e os bancos vão parar onde? Onde vão parar os bancos da igreja? Os bancos velhos. Para lá na classe das jovens e dos adolescentes. Oh, misericórdia, Pai. Perdoe, porque não sabe o que fazem. Então, ó, a logo do Sou Mais em Cristo está disponível em alta definição. Se vocês colocarem, inclusive, Sou Mais em Cristo no Google, vocês vão encontrar várias lojas que já vendem esses produtos, porque esse projeto é antigo. Tá bom? Ele tem camiseta própria. Eu estou até vendo ali as meninas com a camiseta do Sou Mais. Top. Vocês vão aprender mais sobre isso daqui a pouco. Aqui eu já falei, né, do que se trata cada uma das atividades que você pode preparar com seus meninos e meninas, como é que você trabalha com eles, o acróstico do Serviço Oração, União e Lealdade, do Sou Mais. Tem bastante coisa aqui. Ó, o serviço é relacionado à missão, o que é cada um, a comunhão, oração e estudo da palavra, o relacionamento, o que você vai trabalhar. Esse PowerPoint, se precisar, pode compartilhar, não tem problema nenhum, tá? O que você faz? Esse aqui, gente, ele é até antigo, ele foi repaginado. E agora ele se tornou o Crescendo em Cristo. Tá? O Crescendo em Cristo é um projeto de mordomia. Esse aqui, ó, ele já é antigo. Eram 4 fascículos que vocês recebiam para que os meninos aprendessem a respeito de como cuidar de si mesmo, como trabalhar. É um pós-batismal, mas era muito simples, muito resumido para eles. Então, foi repaginado para o ano que vem e vai ser a revista Crescendo em Cristo também. Beleza? Eu acho que é isso. Eu até coloquei ele aqui. Como é que faz? Esse aqui é o antigo. Esse aqui são os painéis que você pode colocar na sua classe. Como eu disse, vocês encontram isso no Google facilmente. Tá bom?
Você pode fazer um de painel de oração, o outro de painel de aniversariantes, o outro só para colocar, cobrir numa parede. Só não deixa a sua classe igual, tá bom? Aqui são os materiais, bolsas e mochilas que você pode fazer para os seus meninos. Então, é um projeto bastante consolidado. Essas são as camisetas. A gente vê mais essa ali, azul marinho, que faz para toda a classe, né? Para todos os meninos do Sou Mais. E tem também a música e tudo mais. E é isso. Gente, ficou alguma dúvida? Deu para clarear? Vocês, os novos líderes, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão trabalhar com esses meninos? Tá Se claro? alguém ter dúvida, levante a mão que a gente leva o microfone. É hora de perguntar. Tudo certo? Tudo certo? Ali. Então, bem, tem alguém? Nessa era digital, onde tudo foi trocado, né? O papel foi trocado pelo celular. Eu vejo assim, na nossa realidade, os adolescentes, nenhum compram a lição física. Não adianta. Todos com o celular na mão. Na hora do estudo da lição, todos com o celular na mão. E tem hora que você não sabe se eles estão na lição ou se eles estão em outra situação. Entendi. Então, assim, como nós podemos trabalhar para que isso não fuja do foco que é o estudo da lição? E eu vejo assim, eles não querem. O livro mesmo, eles falam, me manda o link, vou baixar. Eles não querem ler. Como nós podemos trazer isso para que a gente não fuja? Porque eles não querem mesmo. Então, a gente precisa arrumar uma forma de que eles estudem, estejam, mas que isso não fuja do foco, que é aprender, estudar e estar fazendo a lição como o quê? Uma comunhão com Deus. É o que eu sempre falo. Se você não tem tempo para estudar a lição, você não tem tempo para outra coisa que é mais importante na sua vida, que é servir a Deus. E começa pelo estudo da lição. Sim. Né? Deixa eu perguntar, fazer uma pesquisa aqui com os meninos que estão aqui. Se vocês tiverem a lição de papel, vocês iriam ler ou vocês não leem mesmo porque vocês só gostam do celular? Me falem a verdade. Se vocês receberem a lição da escola sabatina, ou vocês gostam só de ler no celular? Não, peraí, que eu não estou ouvindo. Fala aí para mim. Eu leria no físico. No físico? Se vocês tivessem a lição, vocês leriam no papel? É o que eu percebo. Eles não leem porque eles não têm. Não é para comprar. A gente tem que fazer uma campanha na igreja, que é o que eu sugiro para todos, porque assim, a maioria, muitos adolescentes e pré-adolescentes, eles não têm porque, infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, a família não prioriza. A família não compra. E essa que é a verdade. Eles não têm condição financeira, óbvio, para comprar. Então, o que eu peço para os meus líderes? Amigos, cabe a nós. Façam uma campanha na igreja. Comprem essas lições. Você tem 5 adolescentes, vai lá e compra 5 lições. Pede para o caixa da igreja, conversa com seu pastor e coloca essa lição física na mão deles, que eles vão ler. Sabe o que eu percebo? É o contrário. Eles não gostam do PDF. Eles não leem em PDF. Porque muitas vezes a gente já acha que já faz o nosso papel compartilhando o PDF da lição. Aí, vocês não estudaram porque não quiserem, vocês têm o PDF aí. É porque é ruim, gente. Ler no PDF é muito ruim. Então, se eles têm a lição, eu acho que eles leem. Então, o que eu percebo é, não tem, vamos dar um jeitinho de ter, tá bom? No momento certo. Eu trabalho muito com o projeto Maná, as meninas sabem que eu acho que a gente tem que reforçar isso para eles fazerem assinatura. Mas se não tem assinatura, eu marco comigo, vou lá na loja, compro, converso com o meu pastor. Se eu não tenho dinheiro para dar, eu vou conversar com o meu pastor. O pastor pode tirar do caixa da igreja, que a gente tem uma verbinha. Eu posso fazer campanha com ele. Olha, você não quer adotar um adolescente meu, você compra uma lição, o outro compra outro, o outro compra outro, o outro compra outra. E você pega o seu dinheiro e vai e dê a lição para esses meninos para você ver se eles não vão estudar. Então, a gente tentou fazer isso. Eles esqueciam a lição, ou eles desenhavam na lição.
Desenhar não tem problema. Não, tipo assim, não, eles mas não estudavam. Não dentro você abria o tema, eles botavam a lição do lado e pegavam o celular. Então, o que a gente começou a fazer? Teve lição que chegava no final do trimestre, estava intacta. Tem pais que falavam assim, ele não pega, ele fica no celular, eu falo para ele o que está fazendo, ele fala que está estudando a lição. Então, a gente tentou para estimular que eles tivessem o físico na mão. E eles não às vezes nem levavam na igreja, irmã. Nem levavam a física. A gente Você já assim, tentou fazer combinados? Sim, quem trazer a lição vai ganhar um ponto e final de semana a gente vai sair e fazer alguma coisa. A gente tentou estimular de várias formas. Assim, não deu muito certo, irmã. Porque não eram todos que queriam falar, não, meu celular já está na minha mão. Onde eu for, eu levo meu celular. É impossível esquecer meu celular. Assim que eles respondiam. Combinados para deixar uma caixa de celular na entrada da classe? Vocês iam brigar muito, gente? Vocês iam brigar muito, sim, se você deixasse uma caixa de celular na entrada da classe de escola sabatina? Obrigada. Ficar com eles a lição. E, se eles não estudaram a lição, se a gente já fez toda a nossa parte, o que mais a gente pode fazer é ajoelhar no chão e orar por eles. Porque o Espírito é que convence. E aí a gente não... Se a gente já fez toda a nossa parte, tudo que estava na nossa mão para fazer... Aí é o trabalho do Espírito. Aí a gente não pode fazer muita coisa. Então, na nossa classe, nós tivemos o mesmo caso da outra professora ali. Os alunos, eles ficam bem dispersos quando você dá a lição física. Eles ficam conversando um com o outro, não presta atenção, e se você pega o celular da mão dele, ele trava. Não quer mais participar de nada. Então, a estratégia que a gente usou foi desafios dentro do próprio celular. Colocamos o aplicativo da lição e vai acompanhando por ali. A gente começa a fazer perguntas para eles, né, divide em grupos para trabalharem em grupos. A gente coloca uma pergunta sobre a lição e aquele grupo vai falar sobre aquele tema e o grupo 2 do outro tema. E é assim que está funcionando. Já teve caso de uma professora ter comprado a lição para todos os alunos. Ela comprou do salário dela. Eles deixavam a lição em casa, perdiam a lição. E assim o que a gente percebe é o incentivo dos pais, que é muito ausente. Infelizmente. Irmã, só para a gente lembrar, com adolescentes a gente não toma, não proíbe, não faz nada disso. A gente faz combinados. Ok? Porque ele já tem idade suficiente para combinar e cumprir. Então, quando a gente combina com eles alguma coisa e eles propõem... Outro detalhe. Lembra do que eu falei aqui? A gente precisa ter estratégias de estudo da lição. Se esses meninos estão conversando e se eles estão não se interessando, é porque a classe está bem chata. Pronto, falei. Posso dar um exemplo? Dentro do manual do adolescente, você trouxe, amiga? Eu tenho um ali, eu trouxe. No final dele, não, no manual, aquele livrinho do manual, tem várias dicas. Não é o auxiliar, é o manual. Por favor. Eu estou olhando no site da CPB, tem lição de adolescente digital para assinatura. Então, se eles têm dificuldade do físico... É interessante ter o físico, eu acho muito importante ter o físico para incentivar a leitura, mas também tem a assinatura da lição digital para adolescente. Tem. Ok. Mas... Oi. Fala. Não, eu só queria dar um exemplo assim lá na nossa igreja. A gente tem bastante dificuldade, tínhamos, né, do estudo da lição. A gente pega o que a comunidade manda, né, para eles. Só que algo que incentiva eles, que demanda tempo e dinheiro, seria a gente faz desafios. Então, igual trimestre passado, quem ganhou os meninos, né? Então eles competem, meninos e meninas, e aí eles vão para o aquapark. Então a gente leva eles para ir para o kart. Então a equipe vencedora. Então isso nós temos 30 adolescentes, cerca de todos os sábados 20, 22 adolescentes que estudam a lição. Então, não tem jeito. É dessa forma que eles leem o livro, estudam a lição e decoram um verso.
Maravilha. É isso que eu estou dizendo. Eu já fui numa classe de escola de adolescentes em que, literalmente, ninguém tinha lição da escola sabatina e eles não estudavam. E aí eu mesma comprei para eles, que eu estava fazendo a Semana Santa lá, e entreguei para eles. O problema é que eu percebi o seguinte, quando eu fui embora, a professora que estava lá, ela estava lendo o manual, gente. Ela pegava o manual e falava assim, então, a lição dessa semana falou sobre, aqui está dizendo, Paulo. Que adolescente que vai prestar atenção nisso? Me fala. Quando eu falo assim, olha, que geralmente a culpa não é deles, é porque não é. Gente, eu sou muito sincera. Como você está conduzindo o estudo ou os momentos da sua classe? Coloca eles para participar. Um passa a lição de segunda, um passa a lição de terça, outro passa a lição de quarta, outro passa a lição de quinta, outro passa a lição de sexta. Põe eles. Um conta a história missionária, o outro é responsável pelo louvor. Entenderam? Tem dicas no manual, eu vou pegar o manual ali, vocês todos têm, porque eu sei que a Soraya compra para todo mundo. No manual, no final deles, no manual do Ministério do Adolescente, na agenda, é a agenda. A agenda do Ministério do Adolescente tem várias dicas para vocês fazerem. Por exemplo, faz um dia o pastor ir na classe para ele ser sabatinado pelos seus adolescentes. Faz um point team. Leva eles para fazer a escola sabatina na outra igreja. Serem responsáveis por fazer a escola sabatina na outra igreja. Tem várias dicas de como você trabalha com seus adolescentes. O problema é que o professor não estuda, ele acha que ele tem que chegar lá. Chega atrasado, senta lá, pega a lição, vai ler com eles, pergunta, você estudou 7? Você fez IPG? O que você fez essa semana? Ah, gente, esse aqui, ó, a agenda. No final da agenda, tem várias dicas do que, como aqui, ó, sugestões de atividades. Tem várias sugestões do que fazer. Ai, mostrar para lá? Sugestões de atividades. E aí, é só você querer. Eu sinto muito falar assim, mas é porque eu já vivenciei classes assim. A Soraya deve ter vivenciado muito mais que eu. É de chorar. E aí, a culpa é do adolescente que não estuda a lição. Pense bem se é verdade. Bom? Eu acho que a digital ela é um instrumento fantástico para o adolescente. A gente não tem mais como ignorar. Eu não quero que a câmera vira para cá. Não tem como deixar de lado. Porém, eu acho que é um instrumento para você utilizar em dias que você não está com o físico na mão. É um dia para você, em casa, você saiu rápido, por algum motivo não conseguiu, leva para o serviço. O digital ali preenche várias lacunas que o físico não preencheria. Então, mas eu acho que ainda o físico é essencial para você carregar e estar com ele estudando. A gente está voltando com leituras para os livros físicos, porque cientificamente é comprovado que leituras digitais prejudicam a cognição, a aprendizagem e traz vários prejuízos cerebrais. A gente não vai entrar nesse âmbito da questão das telas, mas é isso. Então, tanto escolas, no mundo inteiro, tá? Isso não é só no Brasil. Escolas já foram proibidos celulares, eles conseguem ficar sem celular. Então, em diversos locais está voltando ao físico. Só mencionar a respeito do celular, nós já fizemos isso algumas vezes em PGs, no PG, e eu acho que pode funcionar também para a escola sabatina, ter a caixinha da amizade na porta. A gente criou o nome de caixinha da amizade porque, quando eles estão com o celular, eles focam no celular. Se eles guardam o celular na caixinha, eles criam conexões e amizades. Então, automaticamente, eles não estarão com o celular na mão, não vai prejudicar o aprendizado dentro da sala, porque isso deu certo no PG, pode dar certo na escolinha, na sala deles. E aí, eles vão ter que usar a lição física, porque
como você me mencionou, a lição física sempre é melhor, o livro é sempre melhor. Gente, e aí, o que eu digo para vocês, para esses que têm muita dificuldade em fazer com os meninos estudarem, separa uma manhã da sua classe e faz combinados com eles. Fala assim, olha, o que vocês querem, gente? Vamos anotar? Eu vou anotar aqui para a gente fazer. O que vocês gostariam de fazer? Então, vocês ajudam a passar a lição? Vamos combinar da gente deixar o celular na caixinha, do lado de fora, nesses momentos aqui. Vamos combinar de vocês lerem a lição todos os dias. Vamos combinar de vocês trazerem a lição para a classe de escola sabatina. Vamos combinar mas deixa eles falarem. Isso aqui eu estou dizendo, né? Mas combine com eles. O que eles gostam? Pergunta. Como vocês gostariam de fazer? Separa um tempo para isso. E o que nós podemos fazer como comunidade? A gente pode... Quais missões nós vamos participar esse ano? Vamos participar do Caleb? Nós vamos fazer uma escola cristã de férias, ajudar lá o Ministério da Criança? Nós vamos fazer o quê? Vamos sair para distribuir livro? Vamos no asilo? Combina, faz uma agenda de atividades no ano com eles. Vamos fazer um congresso, nós vamos fazer 1.8, nós vamos fazer... Faz combinados. Mas eles participando, eles dizendo, e você só anota. Você fica quieto e vai só anotando. Tá bom? Ok. Eu acho que já ajuda. Fran, já foi demais, né, amiga? Não, fica aí. Nós estamos falando deles e eles bem aqui. Eles estão bem aqui. Por isso que eu perguntei. Então, eu quero... Ixi, eles não suportam falar, né? Já me olha assim... Suportam sim, eles falam. São bons. Vocês ouviram, não ouviram? Vocês devem estar com michão assim. Mas como assim estão falando da gente? Eu só quero fazer umas perguntinhas para vocês. O dia a dia de vocês. Gostam de desenhar, jogar bola, vôlei, comer, dormir. Mas a gente tem que ir para a escola, não temos? E nós queremos ser aprovados no final do ano, não queremos? Nós queremos ser aprovados no final do ano, certo? Aí eu olho para vocês, eu já visitei algumas comunidades aqui, algumas bases aqui, a gente já tem uma noção de como as coisas acontecem, não é verdade? A gente sabe a interação que há entre os professores e os adolescentes, mas no quesito espiritualidade, eu sei que o desafio não é só de vocês, é porque nós não vamos entrar nos méritos aqui da minha esquerda, porque se eu fosse perguntar aqui como é que está a sua semana espiritual, quantas vezes você estudou a lição, como é que está seu culto familiar, talvez eu vou ter dificuldade, certo? Porque o que a Fran mais disse aqui é sobre referências, né? E às vezes, como a gente não faz, a gente não cobra. Pai que não faz, pai não cobra. Então, nós somos frutos do ambiente onde nós estamos. Só que nós somos inteligentes. E nós sabemos o que é bom para nós, sim ou não? Nós sabemos o que é bom para nós. Eu quero ouvir de vocês qual é a dificuldade que vocês enfrentam. Talvez aqui todos sejam 10, isso da lição é top. Mas, enquanto adolescentes, de fato, qual é a maior luta que vocês têm hoje em dia? Pode falar. Olha, aqui são pais, são professores preocupados para ajudar vocês. Pode falar. Tentar não falar palavrão. Maior luta no seu dia a dia. Em que momento está a sua conexão com Deus para você parar e estudar a sua Bíblia, estudar a sua lição e orar? Qual é o nível de prioridade? Vocês, como é que é o seu dia a dia enquanto adolescente? Escola, bastante estudos, responsabilidade em casa e estudo da Bíblia. Se tem esse momento diário, é fácil para você priorizar isso? Às vezes sim, às vezes não. A Fran comentou da lição do adolescente. Eu sou apaixonada pela lição do adolescente. O que vocês acham da lição do adolescente? Eu acho muito bom. Tem vários ensinamentos, né? E é bem profundo. Eu gosto. Eu também gosto bastante, porque lá na nossa salinha, principalmente, a tia Célia, ela faz um debate que, nossa, a gente se sente outro mundo. Eu gosto também, acho. E aí, se a gente não estuda, a gente perde, não perde? Vai ficar calado. E adolescente, a Fran bem disse, quando é bem conduzido, a coisa esquenta, a gente fala. Mas nós só falamos quando a gente estuda, a gente tem conhecimento. Para vocês aqui, as meninas falaram, daqui a pouco a gente chega nos meninos, que eles assim, Soraya, não, Soraya, mas vai chegar aí. Fala para mim, para vocês, estudam, alguém aqui já trabalha, porque eu tenho adolescentes que trabalham meio período. Você já trabalha meio período.
como é a rotina de vocês no quesito espiritual. Coral, sábado à tarde, a comunidade de manhã, domingo, desbravador, ok? E na semana, como é a vida de vocês enquanto adolescentes adventistas? Misericórdia? Então, eu vou aqui para os meninos. Vai sair, sim. Fala para mim, qual é a sua maior luta para você pegar a lição e estudar? A luta que mais me atrapalha é na ida e na volta do IF, porque eu tenho que sair de casa bem cedo, umas 11h30, e volto umas 7h20. Mas como a família sempre influenciou bem a mim, a minha mãe ela vai e me chama para estudar de noite e eu não deixo de estudar a lição. Quantos anos você tem? Tenho 15. Pai, não tem data de validade, está bem? Eles aprenderam a ler, deixa que eles façam o culto sozinhos. Eu só ponho a lição na mão deles. O culto familiar não tem idade. A minha filha ela é universitária, antes de eu ir para a associação, e ela sai de casa às 7h10, mais ou menos, ela lê a lição dela, e eu tenho que ter o meu momento ali, faço a meditação. Ela, meu esposo, nós precisamos incentivá-los. Então, parabéns pela sua mamãe. E vocês, eu não vou perguntar, porque é algo muito pessoal, mas é possível a gente vivenciar isso? Pode falar, levantou o dedo. É possível a gente ter e viver o que nós acabamos de cantar aqui hoje? Sim. Porque alguns dias em casa, a gente acorda bem cedo para ir na escola. Daí, quando a gente termina de se arrumar, minha mãe sempre faz estudo bíblico com a gente fica lendo a Bíblia ou lendo a meditação, e a gente sai de casa para ir na escola depois. Tem uma máxima aí que chega na idade dos adolescentes, a voz que eles ouvem não é mais a voz dos pais, mas a voz dos amigos. A gente escuta muito isso. A voz dos seus pais pesa sobre vocês? É importante? O que a tia Fran falou sobre coerência, isso pesa para vocês? O que o pai fala, o que o líder faz e faz? Isso é importante? Agora eu vou aqui atrás, tem umas princesas aqui que são até de desbravadores, as outras não. Diz para mim, a vida espiritual para um adolescente, ela é importante? Com certeza, porque a adolescência é a fase que o adolescente está em desenvolvimento, né? E quando ele está em contato com outros adolescentes, ele vai descobrindo novos pensamentos, novas opiniões. Então, a vida espiritual é de muita importância, porque ele compartilha isso com outras pessoas também. Então, é uma influência e referência que ele toma, né? Mas também dos líderes e dos pais. Tudo bem? E vocês? Vocês são desbravadoras? Trabalham com desbravadores? Não são só desbravadores. Aventureira, porque eu estou com a camisa de desbravador, mas vocês trabalham com aventureiras. Mas vocês estão dentro de uma igreja. Como é a base de vocês? Como é que você vê os adolescentes de vocês? Os nossos adolescentes, para nós, são uns discípulos que a gente discipula. O nosso professor discipula a gente. É um professor muito bom, a gente fala isso para ele sempre. Eu já estou saindo, é meu último ano, vou virar jovem, mas confesso que não queria. Ele é perfeito como professor dos adolescentes. Eu queria poder adiar esse tempo para poder passar mais tempo com eles, porque a nossa salinha é perfeita. Podemos falar, os adolescentes estuda, participa. Não estudamos sempre, porque com certeza não estudamos diariamente, porque às vezes acontece imprevisto, mas sempre estamos tentando ler, estudar e participar juntos. Gente, vamos dar uma salva de palmas para essa garotada bonita? Eu amo esses meninos, sabe? E a gente faz por eles, né, Fran? Você viu que ela falou que ela ama o professor, né? Que a questão da referência que vocês têm dentro da base não é... Também, né? Pois é. É a questão da liderança bem formada, bem informada, fazendo com coração. É importante. Agora eu vou pedir para vocês dar uma salva de palmas para eles. É isso aí. Gente, olha, eu sei que não é fácil. Eu sou mãe, né, Fran? Fran é mãe, nós somos professores, mas a gente ama essa garotada e a gente sabe dos desafios que eles enfrentam. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Se eles não conseguem
viver isso que nós sonhamos e sabemos que é o melhor para eles, nós temos 1 hora, cada sábado pela manhã, para fazer a diferença naquilo que compete a nós enquanto professores. Não é verdade, amiga? E não vamos parar de orar, não vamos parar de insistir e trazer os pais para perto. A gente trabalha com pais perto, a gente não põe o pai longe. Nós, quando amamos o filho, abraçamos o pai, certo? E nós sabemos a dificuldade que é hoje em dia, mas o Senhor nos convidou para este tempo.